Oi pessoal, meu nome é Francisco Careto, eu sou biólogo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e tenho hemofilia A grave. Com o objetivo de levar mais informações sobre hemofilia para quem tem hemofilia e para seus familiares, foi criado esse canal. Então nessa primeira conversa, nós vamos ver alguns aspectos básicos sobre o que é hemofilia. Muito bem, então a definição de hemofilia é: hemofilia é uma desordem genética causada por mutações nos genes do fator 8 ou do fator 9 e que gera defeitos na coagulação do sangue. Então nós temos aqui um vaso sanguíneo. Dentro do vaso sanguíneo estão presentes diversas células, então que estão representadas as hemácias. Várias estruturas são conhecidas como plaquetas, que a gente conhece como aquelas que atuam na coagulação do sangue, e diversos tipos de proteína. Entre as proteínas, aquelas que participam da cascata da coagulação, que são chamados de fatores de coagulação. Então aqui vão ser apresentados alguns, de uma maneira bem resumida. Por exemplo, existe o fator 11, o fator 7, o fator 10, o fator 8 e o fator 9. Quando existe um rompimento do vaso sanguíneo, então aqui está sendo demonstrado um rompimento, começa o sangramento, nesse momento as plaquetas elas migram para o local da lesão para iniciar o processo de coagulação. No entanto, é importante dizer que as plaquetas apenas elas formam um coágulo que é muito fraco, e esse coágulo ele se desfaz com muita facilidade. E é nesse momento que as proteínas da cascata da coagulação trabalham, porque os fatores da coagulação vão promover eventos que tornam o coágulo mais forte. O que acontece? As proteínas começam a migrar, então a gente vê ali o fator 7 migrou, o fator 11, o fator 9 migra também, aí o fator 9 ativa o fator 8, aí a gente já tem ali o fator 9 e o fator 8, né? Aqueles mesmos que nós falamos antes. O fator 10, e depois de uma série de eventos, vai formar uma proteína que é muito importante na coagulação, que é chamada de fibrina. A fibrina vai formar um coágulo muito forte e vai estancar esse sangramento. Agora, de onde vem a proteína do fator 8 e a proteína do fator 9? Existe um gene lá no DNA chamado gene do fator 8 e ele tem a função de produzir as proteínas do fator 8. Então, nós vemos aqui as proteínas sendo produzidas. Essas proteínas são as mesmas que depois vão lá para o sangue, lá para a circulação. Da mesma maneira, existe o gene do fator 9 e a função do gene do fator 9 é produzir proteínas do fator 9. Também essas proteínas vão para a circulação sanguínea. O que acontece na hemofilia A? Mutações no gene do fator 8 vão diminuir a produção do fator 8, né? Vai diminuir a produção da proteína do fator 8. Da mesma maneira, mutações no fator 9, em hemofilia B, vão diminuir a produção do fator 9. E a produção dessas proteínas estão relacionadas com a gravidade. Por exemplo, se uma pessoa tem menos de 1% de fator ativo, ela possui hemofilia grave. Se tem de 1 a 5%, possui hemofilia moderada. Se tem de 5 a 40%, tem hemofilia leve. Geralmente quem tem hemofilia grave apresenta mais sintomas da hemofilia, e que tem moderada menos, e quem é leve geralmente apresenta poucos problemas. Geralmente é assim, sempre há exceções. Então o que acontece em quem tem hemofilia A? Quando ocorre rompimento do vaso sanguíneo, então o sangue sai do vaso, ocorre o sangramento, as plaquetas migram para o local da lesão e as proteínas da coagulação começam a ser recrutadas para o local onde as plaquetas estão agora juntas. Então recruta o fator 7, o fator 11, o fator 9, mas não tem o fator 8. Se não tem o fator 8, a cascata da coagulação é interrompida e não vai formar aquela proteína que é importante, que nós vimos antes, que é a fibrina. Se não forma a fibrina, esse coágulo daqui ele vai se desfazer, como nós já vimos. Apenas as plaquetas elas formam um coágulo que é fraco, e agora o sangue continua extravasando, aumentando cada vez mais o sangramento. Na hemofilia B, o que acontece é algo muito parecido, no entanto, o que falta é a proteína do fator 9. Então, novamente, ocorre um rompimento do vaso sanguíneo, o sangue vai sair do vaso, as plaquetas migram para o local da lesão, e as proteínas da coagulação vão ser recrutadas. Vem ali o fator 7, o fator 11, mas não tem o fator 9. Se não tem o fator 9, a cascata da coagulação é interrompida e novamente não vai ser formada a fibrina. Se não forma a fibrina, o coágulo se desfaz, o sangramento continua e vai cada vez aumentando mais.
Ou seja, é por esse motivo que quem tem hemofilia A ou hemofilia B sangra por mais tempo. Os sangramentos eles podem ser de diversos tipos, mas o mais comum são sangramentos nas articulações. E as articulações que são mais comumente vistas como locais de sangramento são as articulações do joelho, do tornozelo, do cotovelo e do quadril. E o que se faz quando tem um sangramento? É necessário, então, fazer a reposição do fator 8 ou do fator 9. As consequências do sangramento em hemofilia e como que é feito o tratamento vão ser temas das nossas próximas conversas. Então, nós nos vemos novamente nos próximos vídeos. Até lá!